improbidade e prescrição. A dica que a gente vai falar agora envolve os atos de improbidade administrativa e os prazos de prescrição que se tem para poder condenar um agente público por improbidade. Esse tema é importante, pessoal, porque quando você pega o artigo 37 da Constituição Federal, ali no parágrafo 5º, a lei estabelece, ou melhor, a Constituição estabelece que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ou seja, as ações de ressarcimento ao erário foram ressalvadas, de certa forma, pelo artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. E aí, o que foi que o Supremo disse quando analisou esse tema? Ele disse o seguinte, olha só, realmente existem atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. É isso. E quando eu pratico um ato de improbidade, eu tanto vou ter a penalidade de multa, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, como eu também vou ser condenado a ressarcir o erário do dinheiro que eu desviei, do prejuízo que eu causei. Pois bem, o que foi que o Supremo entendeu? Vamos analisar os atos de improbidade. Se eu estou falando da condenação por improbidade, especificamente da condenação de ressarcir o dinheiro ao erário, aí, meu velho, se você praticou um ato de improbidade de forma dolosa, com dolo, a ação de ressarcimento ao erário, do prejuízo que você causou ao erário, do ato de improbidade com dolo, vai entrar nessa ressalva aqui. Portanto, a ação de ressarcimento ao erário decorrente do ato de improbidade praticado com dolo será imprescritível. Especificamente, a ação de ressarcimento ao erário decorrente do ato de improbidade causado com dolo, praticado com dolo, vai ser imprescritível. Mas, professor, e as outras penalidades? Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa. Qual é o prazo que o Ministério Público, por exemplo, tem para entrar com uma ação de improbidade contra o agente público, para condená-lo quanto a essas outras penalidades? Porque eu entendi que o ressarcimento ao erário é imprescritível. Aí eu quero que você preste muita atenção. Muita atenção. Porque, veja, todo mundo diz que a mudança que houve na lei de improbidade foi para beneficiar o cara que pratica ato de improbidade. Foi para deixar mais difícil a condenação desse cara por improbidade. Todo mundo diz isso. Então, toda vez que você perceber uma questão que tentar comparar como era a improbidade e como é a improbidade hoje, você pode meio que ficar tranquilo e marcar lá que a nova lei está mais frouxa, está mais relaxada, não está cobrando tanto assim do cara que pratica improbidade, por assim dizer. Está deixando mais fácil para o cara. Só que quando a gente analisa especificamente a questão da prescrição, claro, a ação de ressarcimento ao erário decorrente do ato de improbidade praticado com dolo é imprescritível. Mas se nesse ato que ele praticou com dolo, ele também for se tentar condená-lo à perda da função pública, à multa, à suspensão dos direitos políticos, a outras penalidades, qual é o prazo prescricional? Antigamente, a lei de improbidade dizia, né, a antiga redação, que não mais vale, dizia que a prescrição dessas ações vai ocorrer
em até 5 anos após o término do exercício de mandato, cargo em comissão ou função em confiança. Ou seja, o prazo antigamente era de 5 anos. A lei hoje mudou e disse: a ação para a aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Aí você está olhando para mim dizendo: professor Igor, a sua tese não se confirma. Se o senhor sempre disse que a lei mudou para beneficiar o réu, aqui o réu está se dando mal, meu amigo. Porque antes a lei falava em 5 anos e agora a lei fala em 8 anos. Aumentou o prazo para o Ministério Público? Não. Não aumentou. Perceba que a lei antiga dizia que, a redação antiga da lei, melhor dizendo, dizia que o prazo prescricional era de 5 anos a contar do término do mandato. Ou seja, suponha que o prefeito foi eleito em 2010 para um mandato de 4 anos, 2014. 2014 ele foi reeleito para mais 4 anos, até 2018. Só que ele praticou um ato de improbidade aqui, em 2011. A prática do ato de improbidade dele foi aqui. Qual é o prazo prescricional? 5 anos a contar do término do mandato. Ou seja, eu vou até 2014, mas eu fui reeleito até 2018. Então o término do meu mandato foi em 2018. Aí, de acordo com a antiga redação da lei de improbidade, eu vou contar 5 anos daqui. O que vai fazer com que o Ministério Público tenha até 2023 para entrar com essa ação de improbidade. Por mais que eu tenha praticado o ato lá em 2011, porque afinal de contas eu pratiquei o ato em 2011, mas o prazo prescricional antigamente não era 5 anos da prática do ato, era 5 anos a contar do término do mandato. Então perceba que na prática, segundo a redação antiga da lei de improbidade, o Ministério Público nesse caso teria aí, 12 anos para propor a ação. 12 anos para propor a ação. E o que foi que a mudança da lei de improbidade gerou? A mudança disse que, agora, a ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos. Mas é 8 anos de quê? 8 anos a contar a partir do fato. Ou seja, de acordo com a nova redação, se o cara praticou um ato aqui em 2011, o Ministério Público teria mais 8 anos, teria até 2019 para entrar com a ação, porque o prazo seria de 8 anos a contar do fato. Então perceba que sim, a mudança na lei de improbidade, apesar de ter aumentado o prazo prescricional, mudou o início da contagem, o que beneficiou os réus. Portanto, a dica para você anotar aí e não errar na prova é que a ação para a aplicação das sanções previstas na lei de improbidade prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato. Especificamente, as ações de ressarcimento ao erário decorrente dos atos de improbidade dolosos são imprescritíveis. Portanto, se eu quiser ressarcimento ao erário decorrente de um ato de improbidade doloso, esse ressarcimento é imprescritível. Mas se eu quiser punir o agente por outros atos praticados, ou melhor, punir o agente em outras sanções em razão desse ato de improbidade, como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos ou multa, o prazo será de 8 anos a contar do fato.